quero nesta oportunidade me dirigir a cada um deputado estadual aqui presente. Poder legislativo que já pertenci em Goiás. E o fiz dentro da minha concepção de interesse de cada loja. E sendo a voz das lojas, nós precisamos todos, deputados estaduais e deputados federais, sentir o momento em que estamos vivendo, em que as lojas maçônicas, muito isoladas e distantes, necessitam participar do processo administrativo e político de nossa instituição. Então vocês, meus irmãos, são, na verdade, cada um a loja aqui presente. E sendo cada uma loja aqui presente, vocês representam, então, aquelas que mantêm o Grande Oriente Estadual. Mantém com o trabalho, com a contribuição financeira de cada loja. Mantém o Grande Oriente Federal. Porque não existiriam Grande Oriente Federal e Grandes Orientes Estaduais sem a loja, sem nós que a compomos. Dito isto, meus irmãos, quero dizer da minha satisfação em estar aqui neste presente momento, em que o Brasil atravessa uma fase vergonhosa, triste, internacionalmente levado às críticas as piores possíveis, no momento em que nós, maçons, também estamos a realizar no próximo dia 10 de março uma eleição para que nós possamos começar um novo tempo em que nós possamos ter nesta chapa que formamos e que apresentamos aos irmãos neste programa acolhido pelos mais distantes rincões por onde passei, junto com o paulista Ademir Cândido, aqui de São Bernardo do Campo, que foi presidente da Assembleia Federal, que é um deputado federal, ex-venerável mestre, intitulada Chapa Gobe para os Maçons. Por que Gobe para os Maçons? Porque o Gobe tem que descer e estar junto das lojas. E descendo, a gente deixar de ouvir, como ouvi aqui em São Paulo, lá em Ribeirão Preto, na loja que eu sou membro honorário e que nos apoia integralmente, a loja União e Liberdade, através do irmão Aguinaldo Bife, em que ele disse: Barbosa, a maçonaria que nós praticamos aqui na loja é muito diferente da maçonaria da cúpula. A cúpula briga muito, e aqui na loja nós estamos trabalhando. É preciso inverter essa situação e deixarmos vaidade, e deixarmos interesses pessoais, políticos, financeiros e outros tantos da cúpula, que não é o interesse da loja, que está a trabalhar, fazer a história social deste país. Então, Gobe para os maçons é exatamente nesse sentido, amparado num tripé de harmonizar, inovar e crescer. Harmonizar é um fundamento que deve existir dentro do coração de cada um de nós, como pai, como avô, como marido, como companheiro, porque a harmonia é aquela que nos leva na tranquilidade de caminhar pela vida. E o Grande Oriente do Brasil, meus queridos e veneráveis deputados estaduais, está precisando mais do que nunca neste momento de paz. De paz para que nós possamos, nesta próxima eleição, iniciar então um trabalho em que todos nós estejamos deixando sequelas e mágoas
porque a eleição é um processo normal dentro de uma instituição. Exatamente, fazendo elogios, fazendo sugestões, fazendo críticas. Nós não podemos ter dentro da nossa instituição autoridades, grandes orientes, seja estaduais ou federal, que se irritam com qualquer pergunta ou com qualquer crítica. A crítica, a gente deve incentivar os nossos filhos, netos e alunos para que eles sejam críticos e conheçam o momento em que estamos vivendo. Senão nossos filhos, não sendo críticos, vão aceitar a droga que é ofertada na esquina. Se nós não formos críticos deste momento em que vivemos, nós vamos, meus irmãos, com o maior cuidado, e eu lhes chamo a atenção. É preciso ser crítico neste momento, e muito crítico. Senão esses homens que dirigem o país, e que nos levaram a esta situação, e que foram eleitos por nós, vão ser reeleitos no final do ano, também por nós. Então a nossa crítica é no sentido de que a maçonaria Grande Oriente do Brasil veja a situação em que nós estamos, e que nós vamos ao Congresso Nacional, no Senado e na Câmara Federal, e não encontramos nenhum político maçom. Nenhum político maçom. Nós precisamos ter maçons políticos, maçons eleitos por nós, comprometidos conosco. E aí vem um exemplo de uma instituição pequena, há 50 anos atrás, e que hoje tem um poder político muito forte, que é chamada para participar das grandes decisões, que são os nossos irmãos evangélicos. A maçonaria precisa de bons irmãos maçons políticos, vereadores, prefeitos, deputados e assim por diante. Então, nesse plano do inovar a comunicação, a ouvidoria e a necessidade que nós temos no Grande Oriente do Brasil de uma revisão orçamentária, de uma adequação orçamentária. O nosso soberano grão-mestre, desde Laelso Rodrigues até agora, quando assumiram o Grande Oriente do Brasil, praticamente quebrado, vai entregar à próxima administração um saldo de 32 milhões de reais no caixa. E é ele que informa, eu não tenho conhecimento detalhado desses números, porque o grão-mestre geral adjunto não é o gestor, não é o gerente e não define, mas as afirmativas de público são de que ficarão 32 milhões de reais. Isso não é prêmio de loteria, meus irmãos. Isso é um recurso nosso. O Grande Oriente do Brasil não é uma empresa comercial, não é uma empresa industrial. Esse dinheiro não pode ficar parado e tem que ser instrumento de atingir eventos sociais na loja, na base. Em algum momento em que alguma loja vai, diante de uma dificuldade, reformar o seu templo, um vendaval que retira a sua cobertura, e o Grande Oriente do Brasil tem que participar. Por quê? Na construção de um templo, na reforma, é um imóvel que está sendo objeto daquele trabalho, que em última análise pertence a quem? Pertence ao Grande Oriente do Brasil. Então, o primeiro item, harmonizar, inovar, é o último, crescer. É necessário que nós tenhamos uma política nacional de crescimento, porque Grande Oriente estadual não faz iniciação, Grande Oriente federal não faz iniciação. Quem faz iniciação? As lojas.
A loja tem que ter um apoio, uma política, inclusive financeira, para que nós possamos projetar este Grande Oriente do Brasil para daqui a 50 anos, e não para daqui a 5 anos, numa festa de medalhas e etc, etc, mandando para as lojas que vocês representam, programa para palestra, para isso de 200 anos. Não, o Grande Oriente do Brasil precisa ser projetado e pensado para daqui a 50 anos. Hoje nós somos cerca de 90 mil, e daqui a 50 anos, meus irmãos, vamos pensar em quê? Um Grande Oriente do Brasil com 180 mil? Depende de agora. Ou então, dependendo de agora, seremos 45 mil. Exatamente a metade. Outra política nacional que temos que ter. A ritualística está virando uma salada, meus irmãos. Vamos montar uma estrutura nacional em que na cabeça, como secretário-geral, esteja um reconhecido, competente e respeitado irmão. Ao redor dele, competentes, respeitados e estudiosos irmãos de cada rito, e juntos passar a eles esse comando de uma ritualística mais integrada, produzindo documentos, corrigindo e alterando rituais, e vindo para a base, vindo para as lojas, para uma ritualística melhor. Meus irmãos, nessas andanças que tenho feito pelo Brasil inteiro, sem um centavo do Grande Oriente do Brasil, sem um centavo do Grande Oriente do Brasil, tenho encontrado extraordinários trabalhos sociais. Posso afirmar hoje que a maior obra social do país é a da maçonaria, é a do Grande Oriente do Brasil. Mas realizado por Grande Oriente Federal? Realizado por Grande Oriente Estadual? Não. É realizado pelas lojas. É preciso que nós tenhamos e mostremos a nós mesmos, através de um documento produzido anualmente, anuário social, para que nós tomemos conhecimento de que a maior obra social do país é a obra social das lojas. Outro ponto, meus irmãos, qual a voz do Grande Oriente do Brasil em determinados pontos de importância sobre saúde, sobre educação, sobre corrupção, sobre violência, em que cada loja tem feito? Mas nós precisamos ter assuntos de relevância dentro de nossa instituição, lá nas lojas discutido. Por que nós não estamos, neste momento, discutindo a reforma da Previdência? Por que nós não estamos discutindo esse momento eleitoral que nós estamos passando, em que quem está no poder faz reforma eleitoral para se manter no poder? Mas tem uma instituição também religiosa, da qual não faço parte, como citei os evangélicos, também não faço parte, mas reconheço nelas, e nessa que vou dizer, um trabalho que é feito há 15, 20 anos, ou mais, a Igreja Católica, que ao momento do início do ano, pela campanha da fraternidade, lança um tema, discussão, lá pela mais longínqua paróquia, e retorna para que a igreja apresente ao povo brasileiro a sua posição. E esse ano ela apresentou algo extraordinário, que o Grande Oriente do Brasil está cheio de cientistas, de engenheiros, de capacitados irmãos e cunhadas sobre o meio ambiente, sobre a natureza. Lançou em discussão os biomas. Os rios estão secando, o calor está aumentando. Como vamos viver daqui a 50, 80, 100 anos? O Pantanal,
Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pampas e tantos outros biomas precisam ser estudados e defendidos. Então, o Grande Oriente do Brasil precisa ter voz, mas a voz é das lojas. Apresentar o tema no início do ano, estudá-lo e mandar para todo o povo brasileiro a posição do Grande Oriente do Brasil. Posição fundamentada naquilo que as lojas decidiram. Ah, Barbosa, mas isso é ilusão. Não é, meus irmãos. Cada loja é de fundamental importância. O Grande Oriente do Brasil vive com as lojas. O sangue que circula em nossa instituição e nos dá a vida é o sangue nosso. Por isso aquela pergunta que às vezes recebo por aí: o que a maçonaria pode fazer por nós? A maçonaria não pode fazer nada por nós. Nós é que precisamos, neste momento, fazer muito pela maçonaria, torná-la mais viva, torná-la mais presente.